Mas para quem vai fazer pesar? mais diferença, assim? Não estou dizendo que quem perder vai cair, não é isso. Mas assim, alguém, esse título vai ser melhor para um dos dois ali. Alguém tem mais necessidade do que o outro. É o Paulo Souza mesmo? Salve, salve nação, saudações! Galera, o seguinte esta semana é a semana da Supercopa do Brasil, então a gente vai trazer muitos conteúdos aqui para vocês sobre a Supercopa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Quem é o favorito? Quem chega mais preparado? São essas as nossas perguntas, né? Mas eu vou trazer aqui mais um vídeo, cara, de analistas, de comentaristas, jornalistas falando sobre este confronto. Para quem pesa mais a derrota? Para Paulo Souza ou para o Turco, lá do Atlético Mineiro? Se acontecer do Flamengo perder ou se acontecer do Galo perder, a torcida vai cobrar, vai chiar mais onde? A torcida do Flamengo ou a do Galo? Claro que é a do Flamengo, né, cara? É lógico, né? Valeu, galera. Vamos então aqui para o vídeo. Quero te pedir o seu like, quero pedir a sua inscrição no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Compartilhe o nosso vídeo aí que ajuda demais, cara. Muito obrigado a todos vocês aí que ajudam a gente, tá bom? No primeiro comentário fixado eu deixei o link do Gávea News, o melhor site de notícias do Mengão, para você clicar no link e se cadastrar e receber por WhatsApp tudo em tempo real. As últimas notícias do Mengão, valeu? E créditos de vídeo, é claro, né? É da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição aqui do nosso vídeo. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá, simbora. Indo um pouquinho pro campo ou pro banco? Vamos lá. Treinadores. Sim, o Silas. Não, Silas, desculpa. El Turco. Pô, que honra. Já tô trocando aqui os dois. Me confundiu com o Silas. A jogar em Copa do Mundo, né? mim. Grandes nomes do futebol brasileiro, etc. A gente acaba. Daqui ele vai me chamar de tetrazinho. Pode ser? O Tetra, Silas. Você é, pô. Diz uma coisa. Campeão de tudo. Campeão de tudo. Campeão da Copa do Nordeste. Ídolo na Argentina, inclusive, lá no São Lourenço, pô. É o seguinte, El Turco e Paulo Souza. Quem você aposta que vai ter uma temporada melhor? Tá cedo, eu sei, mas que o teu olhar assim, o teu conhecimento, pelo contexto, as duas equipes. Eu critiquei o Paulo Souza outro dia aqui, levei umas borrachadas também. Deu uma cornetada, né? Tomou também, né? Assim, eu falei o que tinha que ser falado. Chegou agora, não era a primeira opção. A primeira opção era o Jorge Jesus, voltar. Ele me vai e coloca o Isla de zagueiro pela direita, o Felipe Luiz de zagueiro pela esquerda, o que ele colocou de volta agora nesse jogo. Sim. Mas o Nova Iguaçu não é parâmetro hoje para a gente, né? Para a gente comparar qualquer coisa. Entrou com... É o time do Zinho, cara. Entrou com... Você vai tomar uma bordoada dali agora. Tomou bordoada de um lado, agora vai tomar do outro. Olha lá, homem. O resultado confirma o que eu tô falando, né? 5-0. E aí ele colocou Léo Pereira, tá certo. Fabrício Bruno, colocou Gustavo Henrique, que inclusive fez gol. Botou 3 zagueiros não concordo agora, com o Everton Ribeiro pela esquerda. Não é. A hora que precisar marcar um jogador de time grande, não vai conseguir fazer isso. Esquece. Então eu acho que o Paulo Souza, com esse resultado de 5-0 e voltando os jogadores, cada um nas suas posições, aliás, apesar do time ter ajudado muito ele, Arrascaeta fez gol, Gabigol fez gol, o melhor batedor de pênalti do momento para mim, disparado. Gustavo Henrique fez gol. O Pedro fez gol. Com passe do Gabigol. O Diego, questionado nessa volta, fez gol também. Agora, para mim, o Turco Mohamed não está jogando com 3 zagueiros. Jogou com Nathan Silva e Godin, muito bem. Mariano Arana, muito bem. Protegeu a zaga com o Jair e com o Alan. Além de ter o Zaratio, que marca muito e ajuda. O Nath, o Hulk, ou seja... E vai ter o Otávio daqui a pouco. Que é um excelente meio-campo. Não vão sentir a falta do Edenilson. Acho que é melhor para o Inter e para a seleção brasileira se ele voltar a ser convocado, né? Eu acho que o Turco Mohamed, o William, sai um pouquinho na frente. Por quê? Porque entendeu que ele tem um zagueiro que é de seleção, um zagueiro histórico no Atlético de Madrid, mas que é um jogador com idade. Sim. Protegeu a frente ali. E o Paulo Souza ganhou um pouquinho de fôlego com esse 5-0 e voltando a fazer o normal. Porque o Carioca ele vai classificar, jogando com 3 zagueiros, com um lateral de zagueiro, ele vai classificar. Mas ele não pode criar um clima ruim entre ele e o torcedor.
Principalmente porque se essa onda de dirigente pega, né? No Corinthians foi a torcida que mandou embora, no Grêmio diz que também ajudou. Se daqui a pouco lá no Flamengo pega também, a torcida vai mandar e vai contratar. Inclusive já chamaram de burro, mas deixa pra lá. Ô Zinho, agora sim é o Zinho, agora é o Zinho. O trabalho é mais complicado do Mohamed em manter o nível padrão de uma equipe que é campeã brasileira, campeã da Copa do Brasil, semifinalista de Libertadores, ou o trabalho do Paulo Souza é mais complicado porque é uma equipe que tem um elenco fantástico, mas que ficou devendo sob o comando do Renato Gaúcho. O homem está inventando um monte de coisa lá. Então, assim, pressão os dois vão ter porque a gente está falando de Atlético e de Flamengo, torcidas gigantescas. Então, se o resultado não vem no Brasil, vai ter pressão. Só que, é claro, uma paciência um pouco maior dos dirigentes para dar uma sequência, para segurar, para blindar um pouco mais. Diferentemente, se qualquer desses dois times, se está o Rogério Ceni no Flamengo e faz o que o Paulo Souza está fazendo, já está sendo pedido a cabeça dele. Fácil. Ou do Renato Gaúcho, qualquer um. Fácil. Agora, tem a paciência, tem o processo de esperar uma adaptação deles, de conhecer, de fazer os testes, principalmente o Paulo Souza, porque o Mohamed, ele chega elogiando o Cuca. Ele chega exaltando o trabalho do Cuca e não mexe no sistema. Ele mescla num campeonato para dar ritmo de jogo, para dar condicionamento. Então ele está fazendo o básico. Então ele está ganhando também a confiança dos seus atletas e é por isso que a gente fala que está um pouquinho na frente, porque ele não está querendo inventar. O Paulo Souza, um cara que tem, né, um conhecimento pelas entrevistas dele, que eu tenho gostado muito, discute, fala, individualiza até falando jogador por jogador ali, o que ele quer, o que ele não gostou. Muito sincero, um cara com uma cultura de futebol muito boa e o pessoal tem elogiado muitos treinamentos dele. Só que ele está mudando um sistema do que vinha sendo. Então essa pressão, essa cobrança pode ser maior. E é claro que o Flamengo ano passado não ganhou o Brasileirão, não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou a Libertadores. A cobrança pelo título é maior e é claro que vem sempre aquela comparação. O time de 2019, ele também vai sofrer por isso. A não ser que ele ganhe e que o sistema dele funcione. Acho que o trabalho dele, a pressão vai ser maior. Para qual dos... É muito cedo, hein? Eu vou repetir, é muito cedo. Supercopa, é um jogo só também, enfim. Mas é um título. Sim, né? sim. Quem precisa mais dessa vitória no final de semana? É o Paulo Souza? Então, dentro do que o Zinho está dizendo aí, é exatamente isso, né? E o Paulo Souza é tão sincero que esse dia ele falou de uma forma que eu achei que até não ia agradar muito o torcedor e tal, que ele disse que precisava... Ele citou um Marinho... Não, que ele disse que precisava arrumar a casa. Tipo assim, o ano passado o Flamengo tava... Foi. Não foi? Ele usou um termo lá, Uma referência ao Renato Gaúcho, inclusive, né? Convenhamos, né? O termo desorganizado. Desorganizado, isso. Time desorganizado. E ele vai implantar 3, 4 maneiras de jogar e com jogadores diferentes. Não é todo jogo que vai ter a dupla Pedro e Gabigol, mas uma hora vai ter. Então, uma hora vai ser o Marinho, né? Então, ele vai demorar um pouco mais para ajeitar esse time. Como disse o Zinho, as mudanças em Minas são menores. Uma adaptaçãozinha ou outra aqui. Então, o time vai estar pronto antes do Flamengo. Agora, o torcedor precisa de título para comemorar. Mas para quem vai fazer mais diferença, assim? Não estou dizendo que quem perder vai cair, não é isso. Mas, assim, alguém esse título vai ser melhor para um dos dois ali. Alguém tem mais necessidade do que o outro. É o Paulo Souza mesmo? Você quer dizer qual torcida vai se incomodar mais se não ganhar e perturbar a vida do técnico, é isso, né? Exato, Mauro. Você sabe. Você vive esse negócio há muito tempo. Muito mais tempo que Acho que é do Flamengo com o Paulo, né? Já teve um negócio de burro lá e tal. Teve um clássico. Sim. Teve um clássico. Sim. E não ganhou. Não ganhou. Entendeu? O teste de verdade ali. Seria o primeiro teste, não ganhou. Então, acho que para o Paulo Souza seria mais fundamental, se é que é algo fundamental, uma palavra muito forte, assim, mas seria mais importante nesse momento passar por isso. Acho que a torcida do Atlético não pegaria tanto no pé do El Turco como a do Flamengo poderá pegar.
É isso. Tenho 2 minutinhos de programa, 1 minuto para o Silas, 1 minuto para o Zinho. O Silas. Atlético é tricampeão, né, William? O Sim. Atlético ganhou o Mineiro, ganhou o Brasileiro e ganhou a Copa do Brasil. Sim. Então o Atlético, assim, tudo bem, não está tranquilo. E não passou para a final da Libertadores no detalhe, porque jogou mais do que o Palmeiras. Sim, sim. Né? Jogou mais do que o Palmeiras. Do outro lado, o Paulo Souza, se ele continuar com a ideia de 2 atacantes, ele vai ter problema com o Bruno Henrique e ele vai ter problema com o Marinho. Com o Bruno Henrique, porque foi titular esses anos todos, um dos melhores jogadores. Com o Marinho, porque o Marinho não vai dar descanso para ninguém. O Marinho foi meu jogador, não é cara de brigar, nada, Sim. mas o futebol dele, o torcedor vai chamar pelo Marinho. E se ele colocar o Bruno Henrique e o Marinho, ele vai ter problema lá dentro com o Pedro. Sim. Se ele tirar o Gabigol, ele vai ter problema com... eu joguei contra o Paulo Souza. É um português que não é fácil bater de frente com ele, não. Agora, no Flamengo, a gente falou aqui de Roger Machado, de Eduardo Batista, falamos de vários treinadores novos com elencos grandes. E aí, essa balança vai pender para que lado? Se ele começar a bater de frente. Zinho, arremata aí 1 minutinho para você arrematar. Paulo Souza, o Turco, quem precisa mais da Supercopa? Vai ser menos. Opa, 30 então vai lá. segundos. Opa. Olha, o barulho é grande para os dois, mas para o Paulo Souza o barulho é muito maior, porque ele perdeu o Clássico. O El Turco ganhou o Clássico, ele ganhou do América Mineiro. Então, o Paulo Souza perdeu para o Fluminense e faz muito mais mudança. E dependendo do time que ele escale, se ele fizer alguma coisa diferente do que todo mundo está pensando e perde, o barulho é maior. O barulho é maior. Então fechamos o programa com um comentário bovino. Normal. Tá doido, hein? Beleza. E pra você, meu amigo e minha amiga, eu quero perguntar pra você, se acontecer isso do Paulo Souza não conseguir ganhar a Supercopa, vocês acham que é justo a cobrança pesada em cima dele? Ou vai depender da forma que o Flamengo jogar contra o Atlético Mineiro? De repente, será um jogo muito bom, com gols dos dois lados. O Flamengo vence, que maravilha! Daí sim, né? Daí vocês vão gostar. Eu também vou gostar, lógico. Os vídeos aqui do canal vão bombar. A gente vai fazer react dos caras lá de Minas, né? Das rádios e tal. Lógico, eu quero muita vitória, cara. Quero demais. É importante pro meu Flamengo, pro meu ego e pro canal aqui que vai ganhar mais inscritos, views, etc. Só que coloquei na minha cabeça o seguinte, cara, o mais importante não é este jogo, é a temporada. O ano passado a gente ganhou a Supercopa do Brasil e o que adiantou depois? No Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Adiantou o que depois? Nada, né? A gente não ganhou esses títulos. Então, a gente tem que enxergar da seguinte maneira. Vamos dar tempo pro Paulo Souza, porque ele é bom, cara. Eu sei que ele é bom. A gente já viu que ele é bom. E todo técnico bom precisa de tempo para fazer os testes, para poder montar um bom time. É lógico, galera, eu não acho que ele vai fazer teste neste jogo. Neste jogo contra o Atlético, ele vai escalar o melhor time possível, o mais forte possível, né? Tanto é que eu acho que o Diego Alves vai pro gol nesse jogo. Eu acho. E eu acho também que o Bruno Henrique vai pro jogo. Olha aí. Mas é isso, cara. Eu espero que, se acontecer do Flamengo não vencer essa Supercopa do Brasil, espero que a torcida pegue leve com o Paulo Souza, porque a gente precisa muito dele. A gente precisa muito, sim. E não tá fácil arrumar técnico bom, cara. Técnico bom é muito caro. É muito caro. Então, os técnicos que tem aqui no Brasil, pode ver, o Corinthians mandou o Silvinho embora e até agora não contratou o técnico. Tá procurando técnico, né? Olha para você ver como que tá difícil contratar técnico. Então, não vamos jogar tudo pro alto se vir acontecer algum resultado negativo. Eu acredito muito que o Flamengo vai jogar bem, vai dar o sangue em campo, vai... Sabe, cara, eu acredito que a gente pode vencer sim. Olha só, hein? Olha só. Eu estou falando aqui de uma forma cautelosa, não estou dando a vitória para o Flamengo, estou
torcendo, estou falando que vamos torcer. Tomara que a gente possa vencer. Porque do outro lado tem um grande time. Não podemos esquecer disso. Valeu! E você, o que você pensa? Quero que você comente, deixe aqui o seu ponto de vista. Saudações rubro-negras, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, galera! Fui!